E aí, meus queridos? Tudo tranquilo, tudo bacana? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. E eu estou aqui com vocês hoje, galera, para nós darmos sequência à resolução das questões de Química do Enem de 2017. Dessa vez, vamos pegar uma questão pauleira, a 116 do caderno amarelo. Fica ligado aí que vem porrada. Vem comigo! 12º vídeo da nossa análise completa das questões de Química Enem 2017. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na questão número 116, que é uma questão que fala sobre lei de réis. Um assunto, meus queridos, que normalmente é simples, mas que dessa vez o Enem resolveu apertar um pouquinho. Muitos alunos tiveram dificuldade na hora da prova em resolver essa questão. Vou mostrar para você como é que seria a análise dessa questão. Acompanha comigo a leitura do enunciado. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido conforme a equação química. Considere as seguintes equações termoquímicas. Aí, meus queridos, vocês estão vendo que ele deu 3 equações aí para a gente trabalhar e aí ele pergunta o valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é igual a quanto? Aí vem as alternativas. A, menos 14, B, menos 17, alternativa C, menos 50, alternativa D, menos 64 e a alternativa E, menos 100. Muito bem, meus caros alunos, vamos aqui comigo. Eu coloquei aqui as equações que o Enem deu para a gente trabalhar. Primeiro, essa equação aqui é a equação que nós queremos chegar, é o ΔH dela que nós queremos descobrir, portanto, esse ΔH aqui é a resposta da nossa questão e nós temos que trabalhar com essas 3 equações aqui. Vamos começar aqui a nossa lei de réis. Primeiramente, analisando aqui o ferro O, eu percebo que esse ferro O ele não está presente na primeira equação, ele está presente aqui ó, na segunda equação e não está presente na terceira equação. Beleza. Vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo eu preciso de 1 mol de ferro O. 1 mol de ferro O do lado esquerdo. Aqui eu já tenho o ferro O do lado esquerdo, só que aqui são 3 mols. Então, para ele aparecer no final com 1, eu vou precisar dividir essa equação por 3, tá certo? Então, essa equação aqui, vou colocar aqui do ladinho que nós vamos fazer a divisão dela por 3. Então, segunda equação, divisão por 3. Próximo, CO, monóxido de carbono. Monóxido de carbono está presente na primeira equação, está presente na segunda e na terceira. Uma dica que eu normalmente dou para os meus alunos é o seguinte: quando uma substância está presente em mais de uma equação, não fica tentando acertar ela não, porque vai ser muito complicado. Pula, que normalmente ela se acerta no final. Então, o CO, vamos deixar ele de lado. Deixa ele por último. Vamos para o próximo. Ferro. Onde é que eu tenho ferro aqui nas equações, meus queridos? Tem ferro na primeira equação, beleza? Na segunda eu não tenho ferro, na terceira eu não tenho ferro. Tranquilo. Eu preciso de um ferro, 1 mol de ferro, aqui do lado direito. O meu ferro aqui na primeira equação já está do lado direito, só que são 2 mols, eu preciso de 1. Então o que eu faço? Vou dividir essa equação por 2. Até aí, tudo beleza, ó. Dividindo a primeira equação por 2. Tá certo? Aí, meus caros alunos, sobrou para a gente analisar, então, o CO2. O CO2, ele está presente na primeira, na segunda e na terceira equação, que tornaria também a análise dele um pouco complicada. Quando essa questão apareceu na prova do Enem, a maior dificuldade dos alunos, sem dúvida nenhuma, foi o que fazer com a terceira equação. A primeira e a segunda foi fácil deduzir que ela precisaria ser dividida por 2 e dividida por 3.
Eu vou fazer o seguinte, para facilitar o teu entendimento, eu vou reescrever essas duas primeiras equações com as suas devidas modificações e vou deixar para analisar a terceira só no final, aí você vai ver que vai ficar mais tranquilo de entender. Então acompanha comigo aqui. O que eu vou fazer? Primeira equação toda dividida por 2. Dividindo a primeira equação por 2, então nós teremos meio de Fe2O3 mais 3 meios de CO. Isso aqui está produzindo ferro mais 3 meios de CO2. Bom, como nós dividimos a equação toda por 2, o ΔH também divide por 2. Então, 25 por 2, aqui vai dar menos 12,5 kJ. Próxima equação, meus caros alunos, segunda equação, vou reescrever ela dividindo todo mundo por 3. Vamos lá. Dividindo a segunda equação por 3, nós teremos FeO mais 1/3 de CO2 produzindo 1/3 de Fe3O4 mais 1/3 de CO. Como eu dividi a equação toda por 3, o ΔH também vou dividir por 3. Então aqui a gente vai ter menos 12 kJ. Agora vamos para a parte crítica da questão, galera. Seguinte, eu quero chegar nessa equação aqui, certo? A soma tem que dar essa aqui. Eu percebi que nessa equação que a gente quer chegar, não tem, por exemplo, ó, ferro 2O3, tá certo? Ó, ferro 2O3 não aparece aqui. E o ferro 3O4 também não aparece aqui. Isso significa que eu vou usar a terceira equação para fazer sumir, para cancelar o ferro 2O3 e o ferro 3O4. Eles precisam sumir para não aparecerem aqui na equação final. Qual foi a minha linha de raciocínio? Olha para cá. Vocês estão vendo aqui que tem meio de ferro 2O3, certo? Aqui na equação 3 tem ferro 2O3, só que tem 3. Para eu cancelar esse cara com esse aqui, eu tenho que fazer isso aqui virar meio. Como é que eu faço 3 virar meio? Dividindo por 6. Se você pegar essa equação e dividir por 6, 3 dividido por 6 vai ficar 1,5. Esse 1,5 de ferro 2O3 aqui, ó, a gente vai cancelar com o ferro 2O3 que está aqui. E da mesma forma, meus queridos, esse cara aqui que é o ferro 3O4. Se a gente dividir essa equação por 6, 2 dividido por 6 ficaria 1/3. E aí esse 1/3 de ferro 3O4, ó, você vai poder cancelar com esse 1/3 de ferro 3O4 aqui. Então, na realidade, a dificuldade que os alunos tiveram na hora de resolver essa questão foi pensar nisso, que de fato não é tão óbvio e tão simples pensar dessa forma. Mas a divisão aqui é por 6, eu queria que vocês compreendessem um porquê. Porque dividindo por 6, eu vou conseguir mandar embora o ferro 2O3 e o ferro 3O4, eles não vão aparecer na equação final. Vamos fazer esse teste para ver se realmente vai dar certo? Eu vou pegar essa terceira equação aqui e vou reescrever ela dividindo todo mundo por 6. Então ficaria o seguinte, aqui ficaria 2 dividido por 6, que seria 1/3. Então aqui nós teríamos 1/3 de ferro 3O4, mais, aqui seria 1 dividido por 6, então ficaria 1/6 de CO2. Lado direito, aqui ficou 3 dividido por 6, ficaria meio. Então aqui nós teríamos meio de ferro 2O3, mais, e aqui o nosso CO, também dividindo por 6, ficaria 1/6 de CO. E aí, o nosso ΔH, 47, também a gente divide por 6, vai dar 7,8. 7,8 kJ. Agora sim, meus caros alunos, nós reescrevemos as 3 equações, vamos passar a régua e vamos somar essas 3 equações para ver se realmente a gente vai conseguir chegar na equação que nós queríamos.
Saca só. Vamos começar aqui o cancelamento. Muita calma nessa hora, meus queridos. Quem que a gente pode cancelar que está igual aí de um lado e do outro? Ó, meio de ferro 2O3 eu posso cancelar aqui, ó, com meio de ferro 2O3. Ó. Então, esse cara vai embora com esse aqui, beleza? Quem mais aqui, meus queridos? Olha lá, ó. 1/3 de ferro 3O4 aqui com 1/3 de ferro 3O4. A gente pode mandar esses dois embora também, ó. Então, esse aqui cancela com esse aqui. Quem mais que a gente consegue cancelar aqui, meus queridos? Vamos lá, ó. Cuidado aqui no cancelamento do CO, tá bom? Porque tem CO do mesmo lado e tem CO do lado oposto. Então, presta atenção comigo aqui, ó. Quando tá do mesmo lado, a gente soma. Então, aqui você tem 1/3 mais 1/6. Diga para mim aí, fração, soma de fração. Quanto é que é 1/3 mais 1/6? Meio. Beleza? Se 1/3 mais 1/6 é meio, eu tenho meio CO aqui do lado direito. Eu vou cancelar esse meio CO do lado direito com meio CO do lado esquerdo. Só que aqui, meus queridos, tem 1,5, porque lembra que 3/2 é 1,5. Então, se eu cancelar meio com meio, desse lado ainda sobra 1 CO. Então, vai sobrar 1 CO do lado esquerdo. A mesma coisa, meus caros alunos, vai acontecer aqui com o CO2. Ó. CO2 tem do lado esquerdo, CO2 tem do lado direito. Quando está do mesmo lado, nós somamos os coeficientes. Quanto é que é 1/3 mais 1/6? 1/2, certo? Eu vou cancelar o meio da esquerda com o meio da direita aqui, só que aqui na direita eu tenho 1,5, 3/2, cancelando meio com meio, onde tem 1,5 ainda sobra 1. E aí, o que a gente vai ter no final aqui, meus queridos? No final de tudo, o que sobrou? Do lado esquerdo, sobrou um ferro O, olha lá, ó. Do lado esquerdo sobrou um CO pelo cancelamento, olha aqui, ó. Sobrou um CO, mas ninguém aqui do lado esquerdo, confere? Lado direito. Lado direito sobrou um ferro, tá aqui o cara, ó. E do lado direito, aqui, ó, sobrou um CO2 e mais ninguém. O resto foi tudo cancelado, tá aqui, ó. Então isso significa, meus caros alunos, que a soma dessas três equações daria essa aqui. Nós fizemos o procedimento correto. E aí, no final, é a parte fácil da questão, ó. É você somar menos 12,5 menos 12 mais 7,8. O resultado dessa soma, meus caros alunos, é o resultado da questão, que é menos 16,7. Essa aqui é a resposta final da nossa questão. A alternativa correta, que tem o valor mais próximo, letra B, menos 17. Tá aí a resposta dessa nossa complicadinha questão de lei de réis. E então, meus queridos, cansaram? Essa aí pegou, na verdade, questão do Enem pesada aí de lei de réis, tá bom? Vou sair aqui da tela rapidinho para vocês darem um print e depois tentarem resolver em casa. E foi isso, meus caros alunos. Esse foi o nosso 12º vídeo de uma sequência total de 20 que a gente está fazendo especialmente para você, uma análise completa e minuciosa das questões de Química do Enem de 2017. Não se esqueçam, meus queridos, compartilhem esse vídeo com a sua galera aí, com seus amigos que vão fazer vestibular. É importante a gente estar antenado nos assuntos aí que o Enem está cobrando, para a gente ter uma ideia aí das projeções do que pode vir na prova de 2018. Não esqueçam de deixar o seu like, porque ajuda pra caramba o crescimento do canal da Sala da Química aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas logo logo a gente se vê para continuarmos a resolução dessas questões. Meus queridos, descansa um pouquinho aqui que essa foi pesada. Abraço a todos vocês. Valeu! E a usita... Wustita. Wustita. Tá. Nossa. De novo. O que eu vou fazer aqui, meus caros alunos? Aí vai dar o corte bem aqui. Beleza. Deixa eu pensar agora. Vamos lá. Já continuando.
O que eu estava falando mesmo?